Olá, gente, bom dia. Que lindos. Bem, e aí? Estão bem? Estão tranquilos? Estão mantendo o isolamento? Agora eu tô só com esse bigode lindo agora, né? Apesar de muito conflito com a minha esposa, né? Ela foi contra, mas fala a verdade, fiquei gato, né? Bem, bigodes à parte, né? Vamos fazer uma. Alguém desliga o microfone aí, que eu tô ouvindo a conversa aí, alguém tá tomando esporro aí. É, Vamos continuar fazendo a revisão, né? A escola, eu perguntei ontem sobre a questão do material, eles ainda não me deram o retorno, mas assim que a gente tiver com o material em mãos, a gente dá continuidade, né? Se por um acaso, né, perceber que semana que vem esse material não vai chegar, coisa do tipo, nós vamos continuar a aula normal e aí nós vamos usar o livro digital, tá? Qualquer coisa eu explico a vocês como é que vocês conseguem chegar ao livro digital, qual livro digital nós vamos utilizar. Qualquer coisa eu baixo ele em PDF, mando para vocês via Drive, a gente dá um jeito, tá bom? Agora vamos fazer cruzes, Pablo Escobar, bonitinho. É, então nós vamos continuar essa revisão aí hoje, né, e ver se a gente consegue terminar. Eu vou pedir para vocês fazer tipo uma lista de chamada, que nem nós fizemos na aula passada, tá? Funcionou bem. E depois o Hugo vai me pedir o nome de quem participou da aula, e aí eu mando só o bate-papo para ele, ele vai ver o nomezinho lá de todo mundo bonitinho, tá bom? Bem, lindos. Então, né, o que nós já discutimos aí? O que nós já discutimos aí sobre período colonial, né? Falamos da formação de Portugal naquele primeiro vídeo revisional, falamos sobre grandes navegações, falamos, né, na semana passada sobre período pré-colonial e começamos a colonização. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre economia açucareira e tentar avançar o máximo possível aí, né, no período colonial brasileiro, tá bom? Bem, primeira coisa, né, é entender que o açúcar foi uma escolha estratégica de Portugal, né? O açúcar ele era o ouro branco, tá? Um produto com um valor muito interessante no mercado europeu. Isso porque a quantidade de açúcar naquele mercado era muito pequena, né? Existia sim já o açúcar de cana, mas uma parte significativa desse açúcar que existia na Europa, ele era o açúcar de beterraba, um açúcar não tão gostoso, não tanta qualidade quanto o açúcar de cana, que é o que nós consumimos hoje. Então, Portugal estabeleceu como produto rei, o produto que deveria ser desenvolvido pelo donatário na colônia, o açúcar, beleza? Os portugueses já tinham uma certa experiência, já haviam produzido em algumas ilhas do Atlântico, né? Tinham uma produção açucareira pequenininha, e aí percebiam que o Brasil poderia, né, oferecer condições para o açúcar. Quais eram essas condições, tá bom? Nós tínhamos uma grande quantidade de solo, a pluviosidade, o solo, né, também a qualidade do solo em si, né, não só a quantidade, o clima, né, tudo isso favorecia a questão da produção açucareira, sem esquecer da questão do financiamento. Os portugueses, eles conseguiam financiar essa produção açucareira, eles conseguiam empréstimos, né, com outros países, com outros não, na realidade com outro, né? A participação externa, quem quiser acompanhar no caderno, tá? Seria bem interessante também. Mas a participação externa nesse período ficou com os holandeses. Os holandeses, né, que também nós podemos chamar de batavos ou flamengos. Eu acho que flamengos ofende um pouco, mas
Vamos deixar o futebol um pouco de lado agora. Mas os holandeses, eles financiavam, emprestavam dinheiro a juros, eles transportavam, ganhavam com o frete, beleza? Eles refinavam o açúcar. Os portugueses sabiam fazer açúcar, mas não sabiam fazer o açúcar refinado, não. E eles comercializavam, eles distribuíam o açúcar. Então, esses 4 itens representavam a participação dos holandeses. Então, retomando, eles financiavam, transportavam, refinavam e distribuíam o açúcar. Ou seja, a maior parte do lucro não ficava com Portugal, não ficava com o senhor de engenho, ficava com os holandeses. Beleza? Os holandeses lucravam muito com o açúcar produzido aqui no Brasil. Não se esqueçam disso, porque daqui a pouquinho nós vamos falar de União Ibérica, de invasões holandesas, e tá uma coisa linkada à outra, tá bom? Bem, então existia essa participação externa, beleza? E o que aconteceu? Efetivamente, só um território prosperou muito na questão açucareira, né, que foi a região de Pernambuco. Pernambuco, né, um dos motivos para essa questão é que Pernambuco, muito próximo ao seu litoral, já tinha um solo de massapê, que é um solo muito interessante para a produção açucareira, que é aquele solo de terra roxa. Não sei se vocês já viram, né? Mas existe um solo que ele é bem roxo, bem bonitinho. Esse solo ele é bem propício para cana. E Pernambuco acabou se favorecendo com isso. A distância também era menor, né? E a questão dos nativos também terem sido controlados na região. Isso favoreceu Pernambuco, né, a representar o principal território produtor de açúcar nesse momento, beleza? Bem, vale a pena também destacar, né, que existia um sistema que estabelecia essa produção açucareira, tá? Os portugueses, eles utilizaram como sistema produtivo, né, um processo que nós encontramos não só na América Portuguesa, mas na América Espanhola e na América Inglesa também, que seria a questão do sistema de plantations, beleza? O sistema de plantations foi um sistema que foi muito utilizado na América. E ele era baseado em quê? Né? Latifúndios, grandes lotes de terra, mão de obra escrava, né? Produtos para o mercado externo e monocultura, beleza? Então, o sistema produtivo no Brasil do açúcar era o sistema de plantations, monocultura, mão de obra escrava para o mercado externo, né? Em grandes lotes de terra, em latifúndios, beleza? Até agora tá tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, coloquem ali no chat ou abram o microfone e falem aqui, não tem problema algum, tá bom, meus lindos? Prosseguindo. Como que funcionava, né, basicamente essa fazenda aí? Como que ela estava dividida, né? A fazenda ela estava dividida em algumas partes. Nós tínhamos a Casa Grande, que era a moradia do senhor, mas servia também como um centro administrativo. Era de lá que o senhor comandava a sua fazenda. Geralmente existia uma capela, ou dentro da Casa Grande, em regiões mais humildes, ou fora da Casa Grande, em regiões mais riqueza. Nós tínhamos, né, o engenho, o setor produtivo, efetivamente, né, onde você tem a casa de pulgar, o moinho, a caldeira, todo o equipamento para esse produto, para essa produção de açúcar, né? E existia a senzala, que era um contraponto à Casa Grande, né? O Gilberto Freire até trabalha bastante essa questão desse contraponto na sua obra. Então, nós temos a senzala, que era a moradia coletiva dos escravos. As senzalas, geralmente, elas tinham, né, uma espécie de um anexo, né, que tinha uma horta, onde eles produziam alguns artigos para complementar a alimentação. A alimentação no período colonial brasileiro ela era muito ruim, em todos os segmentos. Mas reflitam comigo, se a alimentação de um senhor era ruim, imagina do escravo.
né? Então, o escravo ele se alimentava basicamente de farinha, de mandioca ou de milho com água, beleza? Sem sal, tá, gente? O sal ele era um monopólio de Portugal, ele era muito caro. Então, obviamente, o senhor de engenho não ia disponibilizar sal para o escravo, né? Só aquele que descia aqui do suor do lavoro. Então, né, a alimentação do período colonial ela era muito complicada. E aí nós temos que refletir uma outra coisa. Os portugueses eles ficavam encantados com as frutas brasileiras. E aí eles começaram a consumir muitas dessas frutas com açúcar. Né? Nós temos muito essa tradição, né? Figo em calda, abacaxi em calda. Então os portugueses também consumiam muito açúcar. Isso trouxe também uma série de problemas aos nossos amiguinhos lusitanos, beleza? E como que funcionou, né, a sociedade dessa primeira fase aí da colonização, desse primeiro ciclo econômico? Como foi essa sociedade açucareira? Né? Depois nós podemos fazer, inclusive, um contraponto com a sociedade mineradora, que foi um pouquinho diferente. Nós tivemos uma sociedade, né, acompanha aqui no slide, patriarcal, beleza, uma sociedade machista, o homem mandava, inclusive em alguns documentos dos jesuítas, né, eles pediam que o governo português enviasse mulheres brancas para o Brasil, né, independente da sua origem, poderiam ser inclusive mulheres que em Portugal viviam da prostituição, né, que no Brasil elas conseguiriam bons casamentos. Os jesuítas eles tinham muito medo desse processo que acontecia muito nessa nossa sociedade, dessa miscigenação. Nós temos que lembrar que o português, quando ele vinha para o Brasil, ele vinha se aventurar. Então ele deixava em Portugal a sua família e também a sua moralidade. Aqui ele se envolvia com as nativas, se envolvia com as escravas. Então tudo isso, né, trouxe essa outra característica da nossa sociedade. É uma sociedade, né, miscigenada, misturada, beleza? Nós tínhamos, né, uma sociedade com uma tendência ao imobilismo, tá? Era muito difícil você ter exemplos de ascensão social e econômica nesse período. Isso por quê? Para você ter uma fazenda, você tinha que ter um investimento muito alto. Então, né, a pessoa tinha que ter uma certa riqueza para conseguir se desenvolver nessa sociedade açucareira. Mas nós podemos dividi-la, né, em três grupos, né, que é o tradicional, inclusive, de se dividir sociedade feudal, sociedade absolutista, sociedade na França pré-revolucionária, tudo isso. Então, nós tínhamos no topo, né, a aristocracia, nós tínhamos, né, um grupo aí de funcionários livres, né, assalariados, e na base os escravos, tanto negros quanto índios, beleza? A escravidão no Brasil, né, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ela era indiferente. Nós tivemos escravidão indígena, a escravização indígena, durante praticamente todo o período colonial. Gostaram do Vicente? Roubei o copo do guri. Bem, mas voltando aqui, então, né, essa sociedade, ela tinha uma tendência ao imobilismo, ela era patriarcal, ela era católica, beleza? O que alguns autores, inclusive, usam para discutir essa questão, né, da miscigenação. O sexo para os portugueses tinha a finalidade da procriação, enquanto, por exemplo, na América inglesa, né, uma América que tinha passado pela Reforma Protestante, né, colonizada pelos ingleses, eles já encontravam outras formas, outras vertentes sexuais, né, que não causassem a fecundação, beleza? Tem alguém com o microfone ligado aí, cuidado, hein? Bem, prosseguindo. Então, era uma sociedade muito dividida, muito estratificada, onde as pessoas não tinham tanta mobilidade. Beleza? Futuro do Brasil, vou avançando. Se tiver dúvida, coloca aqui no chat. Sobre a questão da escravidão. Bem, no momento inicial, a escravidão, né,
aconteceu através da escravidão indígena. Os nativos eram escravizados no Brasil. Só que os portugueses, por uma questão econômica, oi, voltou? Ei, ai, que bom, obrigado. Deve ter dado algum troço aqui, que essa internet está uma porcaria, gente. Nossa, estou muito frustrado. Eu não estou conseguindo nem dar aula do escritório, porque a internet aqui em casa está muito ruim. Eu estou do lado do roteador aqui na sala. Bem, voltando. Então, Professor, oi, quando você fala que não havia, era estratificado as classes, como funciona a questão dos negros que compravam a alforria? então, essa questão de avanço para a questão da compra da alforria vai começar principalmente com a questão da mineração, quando nós vamos ter uma sociedade um pouco mais dinâmica, beleza? Nesse primeiro momento aí da sociedade açucareira, era muito raro, não vou dizer impossível, mas muito raro um escravo conseguir, né, alcançar uma condição financeira para comprar alforria, beleza? Então, mais a partir da mineração é que nós temos uma sociedade com maior possibilidade nesse quesito, beleza? O que que houve? Ainda estão sem áudio? Algumas pessoas estão. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mexer daqui. Mas se tiver muito ruim, eu acho que vale a pena tentar sair e voltar, porque pode ser alguma doideira sim. Ah, é só atualizar a página, beleza. Vou esperar só um segundinho para ver se o pessoal consegue atualizar, para ver se volta tudo certinho, tá bom? Como é que vocês vão perder, né, essa voz maravilhosa com esse bigode lindo? Ah, então tá bom, então voltou. Bem, lindos. Na questão, então, da escravidão, acho que foi Matheus que perguntou, né? Tá tudo certinho? Matheus entendeu que nesse primeiro momento era muito raro. Ah, beleza. Então, voltando aqui, né? A escravidão, então, africana, ela foi sendo inserida por uma questão econômica. Os portugueses lucravam duplamente. Lucravam vendendo a mão de obra e com o seu trabalho aqui no nosso território. Beleza? Mas os nativos, eles foram utilizados durante praticamente todo o período colonial como mão de obra escrava, principalmente naquelas capitanias que não deram muito certo, beleza? Então, nós tivemos alguns episódios, nós já discutimos sobre revoltas nativistas, né, de embates entre colonos e metrópole por conta da mão de obra, né, de nativos, a mão de obra escrava de nativos, beleza? Bem, então, o escravo, ele era muito explorado, independente, né, de ser africano ou nativo, tá? Existia um preconceito muito grande, e nesse processo, esses escravos criaram formas aí de resistir, beleza? Essa escravidão, ela não foi aceita passivamente, então, nós tivemos uma resistência muito grande à escravidão. Aborto, suicídio, alcoolismo, o infanticídio, né? A criança nasce, né? Muitas vezes porque o Senhor forçou esse nascimento, e aí a mãe, na primeira oportunidade, elimina essa criança para não sofrer como ela sofria. A questão das revoltas, da sabotagem, né? Deixar o açúcar queimar, por exemplo, passar do ponto. Eu cheguei a comentar com vocês que os negros que davam o ponto no açúcar, eles tinham inclusive alguns privilégios dentro da fazenda, né? Porque era uma função muito importante, né? A de dar o ponto ao açúcar. E outra forma também de resistência era a formação de quilombos. Nós chegamos a falar, né, sobre o quilombo dos Palmares,
a liderança do Gangazumba e depois do Zumbi, né, e toda a sua destruição pelo Domingos Jorge Velho, tá bom? Então, a escravidão ela aconteceu no Brasil muito por essa questão econômica. Depois, na próxima aula nossa, eu vou fazer uma proposta para vocês. Não é meio proposta, não, é só para dar uma ideia de que existe alguma democracia aqui. Mas no finalzinho da segunda aula, eu vou colocar uma lista de exercício para vocês, que vocês vão ter, né, alguns minutos da minha aula e mais uns outros minutos de vocês mesmos para poder responder, né? Se eu não estou enganado, deixa eu até confirmar aqui o horário de vocês. A nossa aula, cadê você? A nossa aula vai ser a quarta. Eu vou lançar um questionário para vocês. A quarta não, a quinta, né? Eu vou lançar um questionário para vocês no finalzinho da quinta aula, beleza? Eu peço que vocês comecem já a responder, porque eu vou fechar esse questionário meio-dia e 40. Né? A aula de vocês, teoricamente, é até meio-dia e 30, vocês vão ter aula até meio-dia e 10, então vocês vão ter mais 30 minutos para finalizar o questionário. São só 10 questõezinhas sobre o período pré-colonial, para a gente treinar um pouquinho o que nós revisamos na aula passada. Eu vou sempre tentar colocar para vocês um questionário sobre o assunto da aula passada, porque em cima dos nossos erros, nós vamos estudando e corrigindo, tá bom? Então, no finalzinho da próxima aula, nós vamos ter um questionáriozinho, tá? Continuando aqui na escravidão, então, né? Então, um grande motivo para esse processo de utilização dessa mão de obra justificada pela Igreja Católica foi justamente essa questão econômica. E aí, né, dentre a resistência, nós tivemos aí a formação dos quilombos. No Espírito Santo, inclusive, né, duas regiões se destacaram pelos quilombos em momentos distintos, né? A região de São Mateus, durante essa fase aí do período colonial, essa primeira fase, por conta da produção da farinha de mandioca, e lá no período cafeeiro, a região de Cachoeiro, tá? Lembrando que aqui pertinho nós temos também um quilombo famoso ali na região de Araçatiba, em Viana, né? Que foi uma região ocupada após a expulsão dos jesuítas. Depois que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, os negros que fugiam aí na região da Grande Vitória, né? Eles iam para Araçatiba e ali eles criaram uma comunidade, né, de quilombolas, tá bom? Bem, agora acompanhando aí os nossos slides, vamos falar um pouquinho sobre as invasões francesas, tá? Primeira coisa é tentar lembrar que lá na Europa nós estávamos tendo algumas confusões, né? Nós tivemos o movimento da Reforma Protestante, aí nós tivemos o movimento da Contra-Reforma. Durante esse contexto aí, nós tivemos na França uma série de embates entre católicos e protestantes, principalmente os calvinistas, que eram denominados na França de huguenotes, beleza? Então, os huguenotes e os católicos passavam por uma série de confrontos, entre eles a Noite de São Bartolomeu, onde vários huguenotes foram eliminados, né? Até chegar à Guerra dos Três Henriques e o Henrique de Borgonha assumir a França, quando, né, a liberdade religiosa foi estabelecida. Então, nesse contexto aí de crise e de brigas religiosas no território francês, nós tivemos a invasão ao Brasil. A França não aceitava o Tratado de Tordesilhas, questionava muito esse acordo entre Portugal e Espanha, e aí esses huguenotes, fugindo da perseguição religiosa, eles invadiram o Brasil, invadiram o Rio de Janeiro, e lá eles estabeleceram a França Antártica, beleza? Então, a França Antártica ela foi iniciada no governo do Duarte da Costa e foi finalizada no governo do Mendes Sá. Nós chegamos a citar isso na semana passada. Então, esses franceses foram para a região, esses huguenotes, foram expulsos posteriormente em 1567 pelo Mendes Sá, né? E quando eles foram expulsos, eles não deixaram definitivamente o Brasil, eles foram para a região do Maranhão, beleza?
E aí, quando nós fomos revisar a questão dos limites territoriais do Brasil, nós vamos entender, né, que um dos tratados de Utrecht foi justamente para resolver essa situação. O primeiro tratado de Utrecht, em 1713, foi um acordo entre a França e Portugal, definindo, né, o rio Iapoque como divisa entre o território português e o território francês. A Guiana ficou para a França, um território que até hoje é francês, né, não se tornou independente, e a região do Maranhão, a região ali de Roraima, ficou para o Brasil, beleza? Então, nós tivemos essa invasão francesa diretamente relacionada à questão dos confrontos aí entre os huguenotes e os católicos. Nós já fizemos, inclusive, esse ano uma questão que fala, né, sobre um francês que esteve no Brasil e aprendeu com os índios a questão da rede, e eles utilizaram durante o confronto com os huguenotes. Espero que vocês lembrem dessa questão aí, né? Não tem muito tempo, não. Então, aqui mais umas imagens, né, sobre essa invasão francesa aqui, tá? Então, durante o governo do Mendes Sá, o Estácio de Sá, o sobrinho do Mendes Sá, ele garantiu a expulsão dos franceses. Nós tivemos a participação do Araribóia, né, que inclusive é homenageado aqui no Espírito Santo, ali na Beira-Mar, nós temos uma estátua do Araribóia, ele estava no Espírito Santo, depois foi para o Rio de Janeiro para ajudar a expulsar os franceses. O Estácio de Sá se tornou uma figura muito importante porque ele criou a cidade, né, de São Sebastião do Rio de Janeiro, ele é muito homenageado, tem faculdade, escola de samba, um monte de homenagens ao Estácio de Sá. Né? Eu até brinco com vocês porque o filho do Mendes Sá, lembram, ele morreu aqui no Espírito Santo, ele morreu ali em São Mateus, né, durante o massacre do Rio Cricaré, e como ele morreu no Espírito Santo, não teve nenhuma homenagem interessante ainda, né, por enquanto. Vamos pensar nisso em breve. União Ibérica. Acabei de falar com vocês há pouco, né, que nós tínhamos que lembrar dos holandeses, a participação dos holandeses na nossa economia, e o momento é agora. Por quê? Nós tivemos a seguinte situação. O Dom Sebastião, ele, jovem ainda, ele se envolveu num monte de guerras, ele era um católico, né, bem fervoroso, vamos dizer assim, e numa dessas guerras, na Batalha de Alcácer Quibir, o Dom Sebastião faleceu, desapareceu, né, e aí surgiu em Portugal o sebastianismo, né, a crença de que Dom Sebastião iria retornar para salvar o povo português. Ele não apareceu ainda, mas eles ainda estão na esperança, um dia ele aparece. Então, quando Dom Sebastião faleceu, ele ainda era jovem, né? O trono ficou com Dom Henrique, o cardeal Dom Henrique, né? Tio-avô do Dom Sebastião. Dom Henrique, ele era membro da Igreja Católica, não tinha filhos, né? E estava numa idade muito avançada para poder deixar a igreja e ter filhos, né? Lembrem-se do Rubens, beleza? Então, já não fazia mais mal a ninguém. Então, o nosso amiguinho aí, o Dom Henrique, quando ele faleceu, surgiu um problema em Portugal, porque o parente mais próximo era o Filipe II da Espanha. Só que os portugueses, principalmente a burguesia portuguesa, não tinha interesse nessa unificação. O Filipe II, então, ele assinou o chamado Juramento do Tomar, né, para garantir o governo separado entre Espanha e Portugal. Ele seria rei dos dois países, mas de forma separada, respeitando a administração dos dois territórios. Com isso, a burguesia portuguesa ela acabou aceitando, né? E o Filipe II assumiu o governo aqui. O que aconteceu aí, jovens? Nesse mesmo contexto, nessa mesma conjuntura da União Ibérica, da União dos Reinos Ibéricos, Portugal e Espanha, nós tivemos o início da independência da Holanda, beleza? A criação das Repúblicas das Províncias Unidas com a capital em Amsterdã. Então, a Holanda, né, acabou surgindo através da junção de 10 reinos
que eram protestantes e não aceitavam essa submissão à Espanha. A partir daí, o que aconteceu? A partir daí, o que aconteceu, jovens? O rei, o Filipe II, ele começou a estabelecer uma série de embargos, uma série de proibições à Holanda. A Holanda não poderia mais comercializar com a Espanha, com Portugal. Durante esse período, então, o que os holandeses fizeram? Eles iniciaram uma série de invasões a Portugal, invadindo territórios na África e no Brasil. Isso porque os holandeses se sentiram muito prejudicados. Eles lucravam muito no Brasil, lembram? Os portugueses, eles lucravam com o financiamento, com o transporte, com o refino e com a distribuição do açúcar. Por isso, a Holanda, então, invadiu territórios na África e no Brasil que pertenciam a Portugal. Mas nós vamos discutir sobre essas invasões no nosso próximo encontro ainda hoje, beleza? Alguma dúvida, meus lindos? Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui no chat, tá bom? Então, nós vamos finalizando aqui por enquanto. E aí, na nossa próxima aula, eu vou fechar esses pontos e nós vamos iniciar o nosso questionário, que vocês vão ter até 12h40 para, terminar, ok? Um abraço para todo mundo, até daqui a pouquinho, hein? Tchau, tchau.